Ano passado comecei uma série de vídeos abordando sobre investimento, por onde começar. Então fiz vídeos curtos falando sobre opções, como por exemplo comprar uma empresa barata, como colocar uma parte no Tesouro Selic. Fiz vídeo falando sobre como fazer isso com R$50. Fiz vídeo falando sobre como fazer isso com R$10. Coisas fundamentais. De onde vêm essas informações? Por que algumas pessoas dizem, olha, coloca teu dinheiro aqui, que isso é investimento? Então, nessa série de vídeos sobre fundamentos, eu vou trazer o porquê que alguém fala, coloca dinheiro aqui neste investimento, e algumas pessoas que falam para fazer isso porque é investimento, quando na verdade não é investimento, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos as coisas que eram investimento no passado, ou seja, formas de ganhar dinheiro, de multiplicar a riqueza que no passado eram válidas ou tinham muita lucratividade, que não quer dizer que seja a mesma coisa hoje. E aqui vai o meu primeiro item que eu não considero investimento. Para mim não é um investimento. Qual é esse? Comprar terra, comprar lote. Se você for em vários canais ou conversar com um parente seu mais velho, ele vai falar que a melhor coisa que você pode fazer é comprar terra. Comprar um lote, olha, compra um lote que dinheiro você não perde, lote só valoriza. De fato, valor de terra tende a valorizar, factual. Porém, vamos diferenciar manutenção de patrimônio de investimento. Houve um período no Brasil em que a moeda era muito instável, a moeda era flutuante, a inflação galopante, associada a uma política de juros muito mal estruturada, que criou um cenário em que nada era estável. Então você não sabia muito bem se colocasse seu dinheiro no banco, no outro dia perdia o dinheiro. Se você comprasse um título do governo, no outro dia esse título não valia mais nada. Teve um momento em que as operações foram travadas, os ativos foram repreendidos, enfim. E que a única coisa de fato que valia mais a pena, no sentido conservador da questão, era você comprar um pedaço de chão, porque o chão ia ficar ali, a não ser que ele fosse invadido, o chão ia estar lá. Então, em certo momento da história, comprar terra era o investimento mais seguro que existia. Principalmente quando aconteceu o êxodo rural, ou seja, as pessoas que trabalhavam com terra, que eram da agricultura, começaram a migrar para os centros urbanos, ou ao redor dos grandes centros urbanos, onde as fábricas estavam começando a aflorar. Quem comprasse terra neste derredor, uma grande chance de ali serem construídas casas populares, não é? Então, havia uma grande demanda por chão, havia uma grande demanda por estar perto da cidade, do grande centro urbano. Então, essas variações no mercado, nos juros, na moeda, associado a essa migração da zona rural para a zona urbana, ou pelo menos dos grandes centros urbanos, das pessoas que estavam procurando trabalhar em fábricas ou empregos formais, digamos assim. Então isso corroborou para que quem comprou terra em determinado período valorizou absurdamente e passou batido pelas tragédias financeiras que esses governos nesse período geraram. Então isso era muito válido no passado, mas hoje não é bem assim. Hoje os grandes centros urbanos estão bem lotados, supervalorizados. Se você vai procurar algo para investir, geralmente você tem que logo colocar um prédio comercial ou você tem que locar isso muito rapidamente. Então não considero mais investimento, mas sim como apenas manutenção de patrimônio. A garantia mais provável é que seu patrimônio se mantenha ao longo do tempo. Pode ter uma pequena margem de lucro em relação à moeda, mas veja bem, se aquele dinheiro que está ali no seu pedaço de chão fosse investido em um ativo que gerasse mais dinheiro, percebe que a chance de você ter maior lucratividade seria com algo que estaria gerando mais dinheiro. Porque aquele pedaço de chão ele vai valorizar de acordo com as condições daquela região. Então, para mim, comprar terra não é investimento, é manutenção do seu patrimônio. Número 2, a liberdade dos pés, que é comprar um carro. Comprar um carro, ele se torna
algo muito interessante quando você tem aquela visão de que quer sair para algum local, tem que chamar um aplicativo, tem que chamar um táxi e por aí vai. Porém, carro é um passivo. E qual a diferença entre ativos e passivos? Basicamente, os passivos eles vão te requerer recurso para poder manter. Então, o carro, além do combustível, é óbvio, você tem manutenção regular. Quando você compra um carro zero, quando você compra um carro usado, você tem manutenções imprevistas, quebrou uma peça, por aí vai. Então, ele vai te consumir, além das taxas de emplacamento, IPVA, se ele tiver ainda no ano corrente, dos 10 anos para emplacar, IPVA e tudo mais. Então, só passivo, só custo. Então, carro não é investimento. Hoje você tem uma série de aplicativos, inclusive você pode escolher a taxa de corrida e por aí vai. Então, o carro já não é investimento para muita gente. Algumas pessoas adquirem carro para trabalhar por aplicativo, tem que ver também a sua vida útil do carro. Não considero definitivamente um investimento ter carro. Número 3, investir na poupança. Tem gente que consegue um grande volume de recurso, seja por um prêmio desses títulos de capitalização, seja por uma herança da família e coloca na poupança. Poupança você não está investindo, você está guardando o seu dinheiro com um valor fixo e você nem sequer está batendo a inflação, na verdade você está perdendo dinheiro. Definitivamente, poupança não é investimento, é simplesmente manutenção do seu patrimônio. Você já deve ter ouvido falar aí de outros, nos provérbios populares, que é comprar terra, carro, colocar na poupança. Esqueci do principal que as pessoas falam, comprar uma casa. Casa é investimento. Casa não é investimento. E eu vou te explicar o porquê. Casa é moradia. Casa é lar. Ter mais de uma casa, você pode alugar aquela casa e ele vai te gerar um valor ali da locação. Mas mesmo assim, quando o inquilino sai, você tem que refazer alguma pintura, você tem que fazer alguma reforma na casa. Então, casa para aluguel não considero investimento, porque você tem ali praticamente só o retorno de manter aquela casa. Talvez uma pequena diferença que você julgue interessante, mas é acúmulo de patrimônio. Você está acumulando patrimônio. Você tem mais patrimônios distribuídos em imóveis que tem um pequeno valor ali de retribuição, porém você tem ainda passivos de reforma e por aí vai. Então, casa para locação não considera investimento, muito pior a casa que você mora. Porque a casa que você mora é seu lar, é a segurança da sua família. Se você pretende utilizar isso para, no caso de uma emergência, você está numa situação de risco com isso. Vou te explicar o porquê. Primeiro, quando você vai vender uma casa, dependendo da região, você vai ter que baixar o valor base dela, para você vender mais rápido, dependendo da emergência. Então, como é que isso é um investimento se você está perdendo o seu dinheiro, além de deixar sua família desabrigada? Então, para mim, comprar terra, comprar casa, comprar carro, colocar dentro da poupança, não é investimento. Ok, então, o que são investimentos? Como já falei, investimentos são ativos que vão fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Os investimentos, eles trabalham e fazem seu dinheiro, sua riqueza multiplicar. Alguns investimentos têm um risco maior e fazem essa riqueza aumentar mais rapidamente, se multiplicar mais rapidamente. Alguns investimentos têm um risco menor, que essa riqueza não se multiplica tão rapidamente. Eu vou citar alguns exemplos de investimentos. Vou colocar o mais seguro, eu acredito hoje, o mais básico, na verdade, colocar o mais básico. Carteiras digitais. Quando você tem uma conta em um banco digital que te rende algum valor do CDI, a exemplo, Nubank, PicPay, não sei se o Next faz isso também, mas você deixa aquele teu recurso ali, aquele teu dinheiro na sua conta
e o banco faz aquilo render um pequeno percentual de uma taxa de juros ou de um crédito bancário. Então, isto, por mais que o retorno seja bem pequeno, ele sim é um investimento, porque você não está perdendo patrimônio, talvez tenha uma pequena diferença da inflação, mas isso é totalmente verificável. Então, você está colocando o seu dinheiro em algum local que está trabalhando para você, enquanto você faz sua atividade profissional, faz seu empreendimento acontecer, e desse outro lado, esse teu recurso está trabalhando ali, está gerando um pequeno lucro para você. Lucro esse que juros sobre juros vai gerando um montante final ainda melhor. Então, carteiras digitais seriam pequenos investimentos, já que seu dinheiro trabalha para você. Segunda coisa, segundo local que seria o investimento, títulos federais. Aí você tem uma série de títulos federais. O mais comum hoje são as taxas de juros, né? Taxa Selic, indexada a Selic, como por exemplo, Tesouro prefixado, Tesouro pós-fixado, Tesouro indexado com a inflação. Então você tem o Tesouro prefixado, que você vai ter uma taxa já especificada, que vai te render depois daquele prazo que você colocou lá. Você tem o Tesouro indexado ao IPCA, que é o índice da inflação. Então ele vai render menos, porém vai acompanhar a inflação. Então o que ele vai garantir ali é que, de acordo com a inflação oficial, você não vai perder seu dinheiro não vai valer menos. Se você comprar um carro hoje com esse seu dinheiro que você coloca no Tesouro Selic, quando ele está indexado ao IPCA, ele vai tentar te garantir ali o mesmo poder de compra ao término do título, fora a taxa dele. Acredito que o IPCA hoje deve estar a inflação mais 5,5%, é a média. Prefixado 2026, última vez que eu olhei estava 10% ao ano. Então, carteiras digitais, títulos do governo. Vou te colocar outra coisa. Quando a empresa ela precisa de dinheiro, ela pode abrir uma debênture. O que é uma debênture? Debênture é quando ela te emite um título. Veja que acabei de falar que o governo pode emitir um título para requerer dinheiro. Uma empresa privada também, ela pode te falar, olha, João, se você me colocar R$1.000 aqui na minha mão, eu te devolvo 1.600 em tal ano, porque eu estou precisando de dinheiro para criar uma loja nova, para aumentar meu poder de logística e por aí vai. Existem também outras formas de investimento. Eu vou colocar até um contraponto aqui em você que pensa em comprar uma casa para alugar. Existem os fundos imobiliários, que são fundos que compram imóveis que eles tratam com os inquilinos. Então eles tratam com as pessoas e alugam galpões, casas, prédios. Você não precisa participar dessa transação, você não precisa ter essa dor de cabeça. O fundo, que é gerenciado por expert, eles gerenciam isso, esse recurso, tem a taxa, evidentemente, porque é o trabalho deles, mas com expertise muito maior, provavelmente, que a minha, que a sua, aquele gestor vai pegar o seu recurso e vai trabalhar com imóveis também, sem você precisar ter esse passivo tão no seu patrimônio, certo? Então, carteiras digitais, títulos do governo, títulos de empresas, fundo de imóveis. Existem também fundo de ações. Se você não tem tempo para procurar uma ação, se você não tem tempo para saber se a empresa está indo bem, se a empresa está indo mal, existem fundos que vão pegar o seu dinheiro e distribuir em empresas que têm ações cotadas na bolsa que têm um lucro, que se balanceiam. Então você provavelmente vai ter menos chance de perda, porque o gestor vai procurar de acordo com o seu perfil, balancear uma carteira para você que você tenha menos efeitos colaterais. Então, olha, do lado esquerdo nós temos itens que vão manter o seu patrimônio, ou seja, se você tem lá 2 casas, 2 carros e, deixa eu ver o que mais, 10 mil na poupança, você mantém seu patrimônio. Então, seu patrimônio são 2 casas, 2 carros, 10 mil na poupança. Do outro lado, os investimentos
Vou te colocar 3 itens ativos. Você tem fundos de investimentos em imóveis, ou seja, esse valor que você não está tomando de conta, não está preocupado se o inquilino pagou energia, se ele quebrou a parede, esse dinheiro está trabalhando para você. Você tem títulos do governo, em que o governo se responsabiliza por devolver teu dinheiro mais a taxa de juros, e você tem títulos de empresas que precisam aumentar o capital delas, vão se esforçar para manter o capital delas funcionando, vão se esforçar para crescer, para te pagar, para que elas tenham um melhor nome no mercado e assim elas cresçam mais e mais. De um lado você tem passivos que requerem recursos para serem mantidos, do outro lado você tem ativos que vão fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Obrigado por assistir até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, por favor, clica no gostou, no like. Se você quer que esse canal continue, vou procurar gravar vídeos provavelmente uma vez por semana. Está postando na segunda-feira, estou definindo ainda o dia. Então, se você quer que esse conteúdo continue, clica no gostei ou compartilha se estiver no Instagram. Ótimos investimentos para você.